Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um verso da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Encontramos no Salmo 5 e o verso 3. Está escrito assim: Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Aqui nós temos mais uma prática comum de Davi diante de Deus e que nós, nesta oportunidade, vamos também refletir para tirarmos daqui alguma lição também que seja útil para nós. As Escrituras, ela tem essa finalidade. O apóstolo Paulo, escrevendo a epístola aos Romanos, ele deixou escrito o seguinte, aqui no capítulo 15 e o versículo 4. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, tudo que foi escrito para o nosso ensino. Então, todo ponto, todo texto que nós encontramos na Escritura, ele tem a finalidade de estar escrito ali. É algo que aconteceu, que se passou com aqueles que tiveram comunhão, proximidade com Deus, suas vidas ficaram marcadas, Deus permitiu ficar registrado, e hoje para nós, tantos séculos depois, isto para nós serve como ensino. É de onde nós recebemos instruções, orientações, maneiras de entender como servir a Deus, através do exemplo das pessoas que assim viveram e fizeram na presença do Senhor. Davi tinha este hábito de se apresentar ao Senhor. Ontem nós ouvimos a prática de Davi, que era consultar ao Senhor em tudo. Ele não fazia nada sem consultar ao Senhor. Hoje vamos observar uma outra prática, que ele se apresentava diante de Deus todas as manhãs. Ele diz aqui, pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Então, quando terminava o dia, ele certamente fazia a sua oração a Deus, repousava, e quando ele acordava pelo amanhecer, a primeira coisa que ele ia fazer era se apresentar diante do Senhor. Então nós observamos que isto é uma prática útil. Amanhã é o momento oportuno para fazermos isto. Agradecer a Deus por uma noite que Ele nos deu, de paz, tranquilidade, de saúde, e saber que o Senhor nos guardou e nos livrou naquela noite. Portanto, nós devemos então agradecer a Deus, porque o salmista, mesmo em um outro texto, ele disse, eu deitei e dormi, mas acordei porque o Senhor cuidou de mim. Então o Senhor é aquele que realmente cuida. Por quê? Porque ele tem a demonstração do seu amor para a vida de cada um de nós. No Salmo 4, verso 8, ele diz, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Só Deus faz habitar em segurança. Então nós encontramos esse texto aqui, que li dizendo, pela manhã ouvirás a minha voz. Ele tinha o costume de fazer a sua meditação diante do Senhor. E a meditação, o melhor horário para se fazer a meditação, certamente é pela manhã. Algumas pessoas não têm esta oportunidade de fazer pela manhã, às vezes fazem no meio do dia, outras vezes fazem no entardecer ou até mesmo à noite. Mas o melhor momento para se fazer é o momento da manhã, quando a pessoa acorda, porque não está ainda carregado de tantas coisas e problemas do dia a dia, portanto está descansado, está em comunhão com Deus. Este é um momento útil.
grandes santos do passado, eles utilizaram-se a partir da manhã e principalmente da madrugada para encontrar-se com o Senhor, fazendo através de orações, leitura bíblica, meditação, entrega de louvores ao Senhor, e depois então eles partiam para as atividades do seu dia a dia. Aqui nós encontramos Davi, ele começa este salmo dizendo: dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende à minha meditação. Então ele usava a parte da manhã para fazer a sua meditação diante de Deus. E dizendo: atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Então observamos aqui o que era que Davi fazia. Ele meditava diante do Senhor, meditava no que o Senhor tinha feito, nas suas obras, na sua palavra, no seu modo de agir, a sua maneira. Depois daquela meditação, ele se entregava então à oração. E na oração, ele colocava diante de Deus as suas necessidades. Necessidades pessoais, necessidades sociais, no convívio dele com o povo. Ele precisava certamente da ajuda e orientação de Deus. Portanto, ele diz: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Então, pela manhã, Davi meditava. Pela manhã, ele fazia a sua oração. Pela manhã, ele se apresentava diante de Deus e ficava esperando, com vigilância, com prudência, com discernimento, o que Deus certamente iria lhe dizer. E aqui então nós encontramos ele dizendo o seguinte: pela manhã ouvirás a minha voz. O Senhor tem ouvido a sua voz pela manhã? Quando você acorda, você levanta-se, você tem aquele momento de meditação, o momento de oração, o momento quando se apresenta diante de Deus e diz: Senhor, eis-me aqui, estou disponível, o que o Senhor requer de mim para o dia de hoje, estou pronto a cumprir, a obedecer. Então, com Davi, nós aprendemos a nos colocar em disponibilidade diante do Senhor. Então, meditar vem depois de ler. Nós primeiro lemos um texto bíblico, tomamos ciência daquele texto, e depois voltamos a ele repassando, verso ou versículo por versículo, verso se for o caso de Salmos, versículo se for as outras partes da Escritura. Né? Só em Salmos que não se chama versículo, é verso. Né? Então, e repassamos a eles cada frase, cada parágrafo, e ali nos atemos um pouco, é quando nós começamos a meditar, tomar um tempo maior com aquelas expressões, com aquele texto, com aquele verso ou com aquele versículo, procurar entender nele ali qual é a lição que Deus tem para nós naquele dia. Então, a meditação, ela serve a essa finalidade. Então, depois de meditar, nós nos entregaremos à oração, porque nós já temos a palavra de Deus no nosso coração, já fizemos a meditação, de onde extraímos ali lições importantes para a nossa vida, e agora nós vamos nos apresentar diante do Senhor, certamente fazendo menção daquela meditação que tivemos diante do Senhor. Como que a dizer: Senhor, acabei de ler na tua palavra e meditar no que ela está dizendo, e o teu Espírito tocou no meu coração sobre determinado ponto, assim e assim, e eu agora me coloco diante da tua presença, Senhor, para que tu, por graça e misericórdia, possa cumprir na minha vida o que a tua palavra está dizendo para mim no dia de hoje. Era mais ou menos assim. A meditação, ela funciona desse jeito. Então nós encontramos aqui ele dizendo: pela manhã ouvirás a minha voz. Deus vai, com certeza, ouvir a voz de Davi pela manhã. E isto era um compromisso.
Compromisso é um propósito que a pessoa assume diante de Deus e ela por nada falha naquele propósito, porque do propósito que nós assumimos e afirmamos com Deus vai depender a história da nossa vida, a maneira como nós vamos nos conduzir. Então, quando nós olhamos esse texto e o salmista dando-nos aqui uma lição para refletir e pensar sobre os nossos hábitos, como é que eles estão, qual é o nosso relacionamento com Deus. Nós temos comunhão com Deus, nós falamos com Deus, nós buscamos a Ele, apresentamos-nos diante do Senhor dia a dia, ou quanto tempo faz que Deus não ouve a nossa voz. Deus abençoe a irmã Hilda Matias, Deus abençoe o irmão Dorivaldo Oliveira. Então, quando nós olhamos aqui a vida de Davi, uma vida tão ocupada com tantas coisas, mas mesmo assim, ele tinha o cuidado de separar momentos para ele fazer a sua meditação e se apresentar diante do Senhor. Deus abençoe, pastor Robson Batuíra. Então ele diz, pela manhã ouvirás a minha voz. A propósito, hoje pela manhã, Deus ouviu a tua voz. Você se apresentou pela manhã diante do Senhor? Você tomou um tempo para meditar sobre a palavra do Senhor? Ou você passou o dia abatido, nada disso aconteceu, está chegando a noite, você vai repousar e não tomou ainda tempo para estar com Deus? Nós dependemos de Deus para tudo na nossa vida. Sem Ele nada somos, nada podemos fazer. O salmista aqui nos dá esta lição. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. E novamente ele diz, pela manhã ouvirás a minha voz. E segunda vez, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Então ele certamente lia, meditava, tirava lições da meditação, fazia a sua oração a Deus, fazia ouvir a sua voz diante do Senhor Deus e, portanto, ele se apresentava a Deus como aquele que espera do Senhor o que o Senhor tem para ele naquele dia, naquela manhã memorável, abençoada. Deus abençoe, pastor Kemuel Sotero. Então aqui, Davi tinha esta prática. Então nós devemos refletir em tudo aquilo que podemos e devemos tirar lições para a nossa vida. Os nossos dias têm sido dias difíceis, dias trabalhosos, dias duvidosos, dias complicados. E se nós que servimos a Deus não tivermos um compromisso sério com Deus, um propósito firme no coração de nos apresentar diante de Deus todas as manhãs, como é que nós podemos esperar de Deus um dia de bênção, um dia de vitória, um dia de livramento, se nós não nos preocupamos em logo pela manhã, antes de qualquer atividade nossa, se apresentar diante de Deus, falar com Ele, pedir a sua ajuda, a sua orientação, receber a sua bênção para a nossa vida. Então Davi tinha isto. Quando nós olhamos o sucesso na vida de Davi, eu não estou falando aqui sucesso financeiro, sucesso material, humano, não. Estou falando de sucesso espiritual. A vida espiritual de Davi, ele não era perfeito. Teve suas falhas, sim, teve. Mas nós aprendemos muito com Davi. Muito, muito, muito. Aqui, hoje, nós estamos aprendendo que pela manhã é o melhor tempo de nós nos apresentarmos diante do Senhor. Quando nós, então, nos apresentamos logo ao acordar pela manhã
e nos apresentar diante de Deus, tomar tempo para ler um texto, um trecho da sua palavra, fazer ali a nossa meditação e pedir ao Senhor, Senhor, o que esta palavra está dizendo para mim? O que eu preciso extrair daqui para o meu dia de hoje? E gravar isto no coração. E depois, então, vai à oração, e na oração faz o pedido a Deus, faz referência ao texto que leu, à meditação e à lição que você tirou. Apresenta isso diante de Deus. E diz, pela manhã ouvirás a minha voz, me apresentarei diante de ti e vigiarei. Como quem diz, eu vou fazer a minha parte, eu vou ler, eu vou meditar, eu vou orar, vou falar com o Senhor, vou me apresentar diante dele e vou ficar esperando, vou vigiar, vou ficar atento, porque certamente Deus terá algo para mim nesta manhã. O salmista, lá no Salmo 119, ele tinha também a prática de fazer a sua meditação. Salmo 119, o verso 97, ele diz, ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Em todo o dia. E aqui Davi disse, pela manhã, ele se apresentava a Deus e fazia esta meditação. Então, o que eu tenho que aprender aqui? Que eu também preciso ter esta prática, este procedimento de tomar tempo para o momento de comunhão com Deus, para o nosso crescimento espiritual, para nós não vivermos no automático. Existem pessoas que vivem no automático. Ele já não busca mais orientação, direção de Deus, ele não sabe como, ele vai no automático. Sempre foi assim, vai ser assim, vira uma rotina e está tudo certo. E nem sempre a rotina está dentro do propósito de Deus. Para cada dia, Deus tem uma coisa nova para nós. Então nós precisamos entender isso. Observe aqui, ele disse, pela manhã ouvirás a minha voz e pela manhã me apresentarei. Um outro salmo diz que o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. No Salmo 143 e o verso 8, o salmista disse assim, faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Então veja, coisas que acontecem pela manhã. Não estou querendo dizer que à tarde, à noite não aconteça, mas estou dizendo que a manhã é o melhor período para nós, porque nós não estamos ainda envolvidos com as coisas da terra. Temos um descanso em comunhão com Deus e acordamos, e o nosso primeiro encontro é com Ele. Tem que ser com Ele. Ele é a nossa prioridade. Se não for, está errado. Nós sempre dizemos, na minha vida, primeiro Deus, a vida de comunhão, a família, o trabalho, depois a igreja. E às vezes a gente não tem esse cuidado. A gente pega as outras coisas, põe em primeiro lugar, e Deus às vezes fica por último, se tiver tempo. Isso não está correto. Isso está errado. É preciso uma correção aí. No Salmo 59 e o verso 16, nós encontramos uma outra expressão que diz assim, eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia. Pela manhã. Salmo 46, o verso 5, muito conhecido, fala sobre o refúgio de Deus, a cidade de Deus. Então está escrito aqui, olha, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Então veja, tudo pontos que fala sobre a manhã. E as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim. A cada manhã elas são renovadas. Então, se tudo isto que observamos aqui, dentro desses poucos textos, reflete-nos para a bênção que há no amanhecer, eu não posso ficar fora dessa oportunidade. Eu tenho que me posicionar diante de Deus.
Eu preciso aprender a valorizar este primeiro momento da vida, quando acordamos. Deus já nos deu sono, nos manteve vivo. Nós acordamos porque o Senhor nos despertou. Quantos que dormem não acordam? Nós acordamos. E o que fazer quando acordar? Se apresentar diante do dono da vida, do nosso Deus. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Se você ainda não tem este propósito, este compromisso com Deus, a partir de amanhã, procure começar. Talvez, pela falta de prática, o tempo não será muito, mas não importa. Tome um tempo necessário, se não muito, pelo menos um pouco, faça isto. Agradeça a Deus pela noite, busque a palavra de Deus, leia um trecho, não precisa ler um trecho grande, leia um trecho pequeno, medita sobre ele pausadamente, busque ali uma orientação de Deus, depois vai à oração e coloca isso diante do Senhor. Se apresenta diante dele, coloca, Senhor, eu acabei de ler na tua palavra aí, assim, 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 e a frase tal, o ponto tal, tocou meu coração, ficou lá dentro do meu coração. Senhor, e eu agora me apresento a ti, eu estou na tua disponibilidade. O que o Senhor tem para mim hoje? O que esse texto, qual é a bênção de Deus para mim nesse texto hoje? Eu preciso, Senhor, da tua ajuda. O seu dia vai ser um dia produtivo. Você vai já começar o dia na força do Senhor. Você já vai começar com o discernimento apurado, a visão ampliada. E, portanto, não vai se submeter a situações no decorrer do dia que poderão lhe trazer dificuldade, porque pela manhã você já foi falar com quem orienta e dirige a sua vida. Agora, se nós não fazemos nada disso, vamos enfrentar esse mundo pesado e perigoso. Nós não estamos capacitados e preparados, vamos enfrentar dificuldade. E depois vamos correr a Deus atrás do prejuízo? Aí é tarde demais. Então, para evitar isso, antes de qualquer coisa, tome um tempo para orar. Levante-se pelo menos 15 minutos antes do seu horário habitual. É suficiente. Com o passar do tempo, você vai tomar tanto gosto, tanto prazer, que esses 15 minutos vão se tornar 30 minutos, vão se tornar 1 hora, vão se tornar um pouco mais, e assim vai. E isto será algo que você fará na sua vida antes de qualquer coisa. É encontrar-se com Deus. Houve um homem, um santo do passado, John Wesley, que diz-nos que ele tomava 2 horas na madrugada de oração, depois fazia a sua leitura, fazia o seu devocional com Deus. Ele dizia que primeiro ele precisava falar com Deus. Ele não falaria com ninguém da terra antes de falar com Deus. O que era isto? Era um compromisso que ele assumiu, um propósito de coração. E ele viveu até os seus 80 e tantos anos, firme, dinâmico e produtivo. Isto porque, quando as nossas primeiras horas, primeiros minutos do dia são dedicados a Deus, Deus nos encaminha no dia todo. E nós somos conduzidos com as mãos do Senhor, forte e poderosa, a nos encaminhar dentro do propósito da sua vontade. Portanto, reflita sobre isto. Se você ainda não faz, não tem esta apresentação de fazer a sua meditação e leitura pela manhã, se apresentar diante de Deus, fazer a Ele a sua oração, esperar de Deus o direcionamento dEle para a sua vida naquele dia, a partir de amanhã, assuma este compromisso, melhore a sua comunhão com Deus, você vai sentir diferença, você vai ver a graça de Deus repousando sobre a sua vida, você vai ver o poder do Espírito Santo encontrando acesso e operando de maneira poderosa na sua vida, porque ele trabalha em função da palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus está em nós, o Espírito Santo vai usar esta palavra e trabalhar no nosso interior. Portanto, pensa sobre isso, reflita,
e tome um posicionamento a partir da próxima manhã. Hoje você vai dormir, amanhã quando você acordar, faça isto. E depois você vai testemunhar a diferença que houve na sua vida a partir do momento que você se posicionou para primeiro apresentar-se a Deus, para depois fazer as demais atividades. Pensa sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.